E aí, turminha do sétimo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística e vamos estudar agora um gráfico muito famoso que a gente já trabalhou bastante com ele, só que a gente vai aprender agora a construir ele de maneira correta e não da forma como a gente fazia no olhômetro, tá? Para quem não lembra, a gente trabalhou muito sobre gráficos de setores, que são aqueles gráficos que a gente chama de gráfico de pizza, que ele é muito mais fácil da gente visualizar quantas partes de um todo representa determinada informação. Então vamos fazer uma leitura aqui do módulo de vocês para que a gente possa entender como é que se constrói um gráfico de setores. Vamos lá. Os gráficos de setores, ou como a gente conhece, gráficos de pizza, são usados para representar partes do todo. Um gráfico de setores, consiste em um círculo que representa um total, 100%. Então ele todo representa 100%, dividido em setores ou fatias de pizza, que representam cada um uma porcentagem desse total. O tamanho de cada setor é determinado pela medida do ângulo central. Então isso é uma informação nova que a gente vai ter. Então, quando a gente tinha, por exemplo, né, um gráfico, a gente, por exemplo, queria representar 45%, a gente representava, né, mais ou menos menor que a metade, e aí desenhava no olhômetro. Só que agora, cada parte vai ser representada por um ângulo, e é isso que a gente vai aprender, como representar isso, tá bom? Veja a seguir uma situação que podemos representar em um gráfico de setores. Então vamos ler aqui essa situação. A tabela ao lado apresenta as despesas mensais da família de Lucas e o valor destinado para as principais dela. Então tem alimentação, moradia, transporte, saúde e outras coisas também. E aí tem os valores que gasta e no final nós temos o total aqui de 3.800. Podemos representar os dados dessa tabela em um gráfico de setores, conforme o seguinte modo. Primeira coisa que a gente faz é calcular a porcentagem que cada despesa representa em relação ao todo, tá? Ao gasto total. Para isso, dividimos o valor de cada despesa pelo total, que no caso foi 3.800. Então, alimentação foi R$ 950 que gasta. Quanto é que gasta no total? 3.800. Então, 950 dividido por 3.800 dá 0,25, tá? 0,25 é a mesma coisa que 25%. E aí a gente vai fazer para cada uma dessas, ó, moradia, transporte, saúde e outras, e achar a porcentagem, sempre dividindo o valor que representa essa despesa pelo total da despesa em geral. Sempre assim que a gente acha a porcentagem. Então já sabemos que na alimentação representa 25% dos gastos, moradia 20%, transporte 15%, saúde 10% e outras despesas representa 30%. Tá? Quando você soma cada uma dessas porcentagens aqui, vai dar exatamente o círculo todo, que é 100%. Agora, nós iremos representar, tá, o ângulo central para cada uma dessas porcentagens. A gente sabe que um círculo completo tem 360 graus, certo? Então, o círculo completozinho, meu Deus, estou falando completo. Olha aí, um bolão da língua virou cebolinha agora. O círculo completo, ele mede 360 graus. Então, se ele está completo, ele representa 100%. Ou seja, 100% representa 360 graus no nosso gráfico de setores. Mas vamos ver, para cada uma das despesas que a gente tem, qual vai ser o ângulo central para que a gente possa desenhar o nosso gráfico de setores. Então, a gente já tinha calculado as porcentagens, correto? Então, a gente quer calcular 25% representa quantos por cento da circunferência toda? Então a gente faz aquela continha, ó. 25% de 360 graus. 25% é uma porcentagem, divisão por 100. Olha o nome porcentagem. Então 25 sobre 100. O DI na matemática, a gente já sabe que sempre vira uma multiplication, né? Vezes 360. Aí existem várias formas de a gente fazer isso, né? A gente pode dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, fazer multiplicaçãozinha de fração, que é o quê? Ah, embaixo tem um imaginário, né? Tem um umzinho aqui imaginário. Aí eu faço a multiplicação linda, ó. 25 vezes 300 dá 9.000. Dá 9.000. 100 vezes 1 dá 100. Aí corta, 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 corta. Então, ó, deu 90. Ou seja, a alimentação no gráfico vai representar um ângulo de 90 graus.
Aí depois para moradia, nós iremos fazer a mesma coisa. A gente já tinha calculado a porcentagem, era 20%. Vai calcular 20% de 360. Depois para transporte, 15% de 360. Então, primeira parte, calcular a porcentagem. Segunda parte, calcular os ângulos, tá? Os ângulos centrais que a gente vai precisar desenhar para construir o gráfico de setores. Pronto, a gente já tinha desenhado, né? Calculou todos os ângulos. Observe que assim como a gente soma todas as porcentagens tem que dar 100%, quando a gente soma todos os ângulos vão ter que dar 360 graus, tá? Para completar justamente o círculo completo. Agora vamos lá. Com o auxílio de uma régua, compasso e um transferidor, então vocês vão precisar desses materiais para construir um gráfico de setores. Lembrando que é melhor ficar em casa. Se você não tem, peça para alguém que está saindo, vai para o trabalho, se passa por uma papelaria que compra, ou você pode imprimir na internet também. Então vamos lá. Com o auxílio de uma régua, compasso e transferidor, construímos uma circunferência e traçamos nela cada um dos setores com base no ângulo que ela corresponde. Veja, por exemplo, como traçamos o setor que corresponde ao ângulo de 90 graus, que é o de alimentação, certo? Então, vamos traçar o espaço, a despesa de alimentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um círculo. Então, como é que a gente faz o círculo? Com uma abertura qualquer do compasso, desenhamos uma circunferência. Então, abre o compasso, desenha uma circunferência linda. Depois, traçamos com o auxílio de uma régua um dos lados do ângulo de 90 graus, de forma que o vértice do ângulo coincida com o centro da circunferência. Então, o que é que vamos fazer primeiro? Só para vocês terem uma ideia aqui. Então, primeira coisa, pega o compasso e faz uma circunferência de qualquer tamanho. Beleza? Aqui a gente tem o centro da nossa circunferência. Depois, a gente vai pegar uma régua e traçar, né, aqui bonitinho, olha aí, traçar um dos lados do ângulo de 90 graus. Depois, ó, gente, observe esse passo 2 aqui. A gente vai colocar o transferidor em cima, exatamente, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, que é a linha da fé, bonitona. A gente vai colocar em cima do centro e vai marcar com o transferidor 90 graus. 90 graus exatamente aqui em cima, tá certo? Aí, a gente vai ligar, ó, tururu, tarará. Ah, ficou torto, mas eu consigo arrastar? Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. Vou pegar minha setinha aqui. Ai, não consegui, poxa vida. Tudo bem. Mas enfim, então vocês vão traçar 90 graus com o transferidor, marca certinho e vai ligar, né, até o centro aqui, bonitão. Tá ficando torto. Vou voltar aqui agora. Difícil, viu, turma, fazer desenhos na mesa digital? Very difícil. Não ficou bom. Vai ficar assim mesmo, tortinho, tá? Mas quando vocês desenharem, vocês vão desenhar reto, porque aqui não tem ajuda de uma régua. E vai marcar 90 graus. Então, esse pedacinho aqui vai representar a despesa da alimentação. Aí depois, por exemplo, depois a gente vai ver aqui, ó, que moradia é 72%. Então, vocês vão aqui do outro lado, né? Não já aqui em cima, do outro lado, marcar, né? Medir aqui, ó, 72 graus. Que vai dar uma coisa mais ou menos aqui. E assim por diante. Vai marcando todos os setores aí de despesas dessa família de lucros. Então vamos lá. Realizando os mesmos procedimentos, traçamos os demais setores e construímos o gráfico de setores, indicando a legenda, o título e a fonte. Lembra que são coisas importantes, tá? Precisa de título e precisa da fonte. No caso do gráfico de setores, é importante colocar a legenda para saber, ó, cada pedacinho aqui representa o quê? Prontinho. Então a gente conseguiu montar aqui exatamente aí um ângulo bonitão, um gráfico de setores dessas despesas, tá bom? Gente, na questão digital é um pouco mais complicado para a gente construir isso, mas sugiro que vocês tentem montar nos exercícios propostos. É isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!